Vamos lá, gente, agora sim. Eclesiastes 10, 18. Você que está nos visitando, nós estamos numa série de mensagens na quarta-feira, edificando a nossa casa, uma casa que não cai. Já falamos de muros, já falamos de paredes. Hoje vamos falar do telhado da nossa casa. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ela acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Você fica bravo se eu pedir para você ler comigo esse texto? Põe no telão de novo. 1, 2, 3. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui na liberdade do Espírito. Não há nada que está nos prendendo aqui nesta hora. Estamos livres no Senhor, prontos para receber. Fala conosco. Nossa mente foi liberta, o nosso coração está livre. Nós estamos diante do Senhor, prontos para ouvir. Por isso, Deus, acrescenta-nos em sabedoria. Fala agora conosco. Usa da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, há uma pastora, eu gosto muito dela, ela tem um trabalho de cura e libertação da família. Eu gosto, já ouvi várias palavras, mensagens, estudos, e gostei muito. Ela tem uma história de vida muito forte, muito forte. E Deus levou essa mulher, essa pastora, a ter um ministério, um chamado, que tem mudado a história de muitas famílias, muita gente, né? O pai dela era um homem muito ruim, muito mau. Ele era um homem que ele usava linho, camisa, linho, toda a roupa dele era linho. Era um homem muito bem vestido, né? É um homem de posses, mas ele obrigava a filha, com 9 anos de idade, a catar coisas no lixão, ferro velho no lixão, para ter as coisas dela. Ele não dava. Com 9 anos de idade, ela tinha manchas na pele de mexer no lixão da cidade para catar ferro velho. A mãe dela era viciada. O traficante que vendia droga para a mãe dela abusava dela e a mãe sabia. Um parênteses aqui. Não vou falar o lugar porque nós estamos no YouTube, mas recentemente, em investigação, combate à pedofilia, em escutas telefônicas, descobriram um grande pedófilo, em que ele paga pessoas para acharem meninas, crianças, para ele. E ele deixa bem claro que ele está à procura até 9 anos. Numa das escutas, uma mulher que procura crianças para ele dizia assim: achei uma menina de 11, mas ela é tão franzina, pequenininha, que ela parece bem mais nova. E ele falou: eu não falei para você que eu não quero, que eu quero até 9, porque tem que ter cheiro de criança.
Eu estou falando essas coisas para você porque até uma certa idade são presas, e caçador gosta de presas. Depois de uma certa idade, ou rebeldia, ou abandono, má instrução, a criança talvez queira ser mulher antes do tempo e cometer alguns erros, né? Ela mesma, essa pastora, atendeu uma menina de 11 anos, 15 anos, errei a data, 15 anos, que já tinha tido relações com 30 homens. E ela queria entender por que com 15 anos de idade, e ela acompanhou essa menina, e depois de muito tempo acompanhando essa menina, a menina contou para ela algo, falou para ela o que ela procurava nesses homens. Por que ela, 30 homens, com tão pouca idade? E ela falou assim, a menina falou assim, eu queria muito o carinho do meu pai. E ela falou algo assim, ela falou assim, o peito do meu pai. Ela citou isso, ela falou assim, eu vi o peito do meu pai e eu nunca deitei nele. Eu nunca tive o carinho do meu pai. E aí ela revelou, é isso que eu procuro nesses homens. O peito do meu pai. Na televisão, semana passada, mostrou, semana passada, hoje é quarta, acho que foi segunda. Acho que foi segunda, gente, me perdoa. Mostrou um homem que já foi preso várias vezes e por isso tem uma pessoa que segue ele com uma câmera. E ele estava no supermercado, esse homem, e ele estava de olho numa mãe com uma menina. E ele anda pelos corredores do supermercado, e a mãe com a menina. Só que num descuido da mãe, que a mãe foi pegar algo na prateleira, do outro lado, que a menina ficou 1 minuto sozinha. Ele agarrou a menina, encostou na menina. A câmera do supermercado filmou, a mãe nem viu nada. Ele encostou na menina. O pessoal do supermercado viu pela câmera, foi lá e pegou ele de novo, foi preso de novo, está solto de novo. A televisão mostrou agora também recentemente, quem já foi em lojas que tem provador, que um lado é feminino e outro é masculino? Né? A mãe pegou as roupas, com pressa, pegou várias roupas, e mostra a câmera, ela entrando no lado feminino. E nem esperou a filha pequena. Ela entrou, a câmera mostra, e a criança entrou, parou no meio. Veio um homem, pega a criança, arrasta e vai para o provador com a criança. Depois mostra a câmera ele saindo. E aí mostra a mãe saindo procurando a criança. E encontra ela no provador. Ela tinha sido abusada em questões de segundo. Eu estou falando isso. A palavra de hoje é o telhado da nossa casa. Eu quero falar, eu estou contando isso para mostrar para você a importância de uma casa ter um telhado, uma cobertura. Segurança de estar debaixo de algo, de estar debaixo de olhos atentos, de estar debaixo de uma cobertura. No texto que nós lemos, fala assim, por preguiça, e aí eu acrescento aqui algumas coisas, por negligência, por falta de tempo, por descuido, por ignorância nossa, nós podemos estar desatentos a uma cobertura da nossa casa. E
estar dentro da nossa própria casa, acontecendo coisas à revelia. Porque é uma casa que não tem telhado. Eu não sei se você prestou bem atenção, eu li e pedi para você ler comigo, mas diz assim: essa casa que por causa da preguiça de alguém de cuidar desse telhado, ela tem goteira. Mas depois fala assim: a casa cai, não é o telhado, a casa cai, porque não tem um telhado bom. Eu estive no sertão, no meio de um mato, em Pernambuco, uma casa que pegou fogo no mato, em que morava uma família que queimou o telhado. Nós tivemos lá uma casinha pequenininha, bem pequena. Eu até chorei quando vi aquilo, porque eles estavam lá, morando lá, sem telhado, porque queimou. E eles não tinham condições de arrumar o telhado. Nós até mandamos arrumar o telhado, porque eles estavam dormindo, olhando para a estrela. Se chovesse, por exemplo, eles iriam... Eu queria falar com vocês, queria ter uma conversa com vocês sobre telhado. A importância de uma cobertura, a importância de estar debaixo, né, de algo. E quantas casas estão sem telhado? Quantos filhos estão sem cobertura, né? Pais que não fazem a mínima ideia de que seus filhos estão sendo abusados na alma, numa escola, com ofensas, xingamentos, o mais forte humilha o mais fraco, fala palavras, grita, xinga, põe um apelido. Eu acompanho espiritualmente um colégio aqui da cidade, e eu fico lá com os professores, e eu ouço os professores falando assim: eu já chamei o pai e a mãe, mas eles dizem que não tem tempo para vir aqui. E eles conversando entre eles, falando assim, e a criança não aprende, e a criança não está pegando, e ela vai tirar a nota ruim, e ela não vai conseguir passar. Mas você chamou? Aí um falou: mas chama o pai. Eu já chamei, ele disse que não tem tempo. Mas e a mãe? A mãe disse que agora não dá. E aí essa criança, ela não tem uma cobertura, ela não tem para quem perguntar, ela não tem para quem tirar dúvida, ela não tem com quem falar, ela não tem para quem gritar, ela não tem, porque por um minuto só de um descuido, o cara chegou e agarrou, o cara foi, encostou o corpo na menina. Um descuido, faltou um telhado, faltou uma cobertura, né? E aí, essa falta de cobertura, de acompanhamento, de olhos atentos na nossa casa, nós perdemos os nossos filhos dentro da nossa própria casa, porque eles falam coisas ali que a gente não está nem ouvindo, e eles estão falando. E eles falam ideias, pensamentos que ouviram o dia inteiro da escola. Por que o nosso filho, em 4 horas, 5 horas de escola, é influenciado tanto assim? Porque às 20 horas dentro de casa ele não tem cobertura nenhuma, não tem palavra, não tem um tempo. Aquela menina falou: sabe por que eu tive relações com 30 homens? Porque eu estou procurando o peito do meu pai, o carinho do meu pai, o cheiro do meu pai. São filhos órfãos, são casas sem cobertura, né? E aí eles vão ouvir coisas que falam aí fora, e eles ficam ouvindo, e não tem ninguém atento para tirar isso do coração deles. Por exemplo, está sendo falado muito, é proibido proibir. Quem é que proíbe? Pai e mãe. Mas eles estão ouvindo, é proibido proibir. Então, pai e mãe não pode proibir.
É um pensamento que está aí fora. Que os pais, por não cobrirem, por não darem um telhado, não acompanharem, não ouvirem, não sentar, não perguntar, não dar atenção, não dar um pause. Eu não ouço ninguém com mais de 30 anos, não confio em ninguém de mais de 30 anos. Quem é que tem mais de 30 anos? Os pais. Está dando um sinal e a gente não está percebendo. Sabe o que falou lá? A gente não confiar em ninguém acima de 30 anos. Quem tem mais de 30 anos? Os pais. Disfarçadamente, subliminar, está falando para o quê? Não ouve seu pai. Não honra seu pai. E nós, por não estarmos atentos, e não aprendermos, não estudarmos mais isso, não buscarmos mais, por preguiça, o telhado tem goteira. Quem pode dizer um amém aqui? Então nós temos que reparar o telhado, porque senão a casa cai. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eu fico feliz quando eu vejo alguém anotando alguma coisa. Revela que você não quer perder nada, que você quer guardar alguma coisa aí. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos para os seus. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha aqui para mim, você percebeu a ordem? Você percebeu a ordem? É o coração dos pais se voltar para os filhos. Aí a gente entra em crise. Porque quem que está errado? Os filhos. Os filhos que têm que se voltar para nós. Mas não é a maneira de Deus tratar. Ele quer que os filhos tenham um telhado. Voltar o coração dos pais primeiro, para ganhar o coração dos seus filhos, para ajudá-los. Então voltaria o coração dos filhos, que vão saber que tem pai e podem confiar nos seus pais, e podem falar primeiro com seus pais, e podem perguntar para os seus pais, e podem falar para os pais: eu errei, pai. Porque o coração do pai vai estar voltado para o filho. Em nome de Jesus Cristo, depois desse tempo aqui que nós estamos estudando a palavra, você não vai ser mais o último a saber das coisas dos seus filhos. Você vai ser o primeiro. Você vai ver seus filhos correr para você, para pedir ajuda, para falar, para buscar um aconselhamento. Seus filhos vão dizer: minha casa tem telhado, posso confiar nos meus pais. Vamos começar falando então do telhado. Puxa, gente, eu sei que é porque eu confesso, eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu amo a palavra. Então eu falar para você aqui que isso aqui é sério, é maravilhoso, você vai falar: pastor, mas também toda hora você fala isso, porque é maravilhoso mesmo, né? É um alimento muito sólido. A palavra de Deus não é uma gelatina que você come e fala assim: gostei, e depois não lembra o que comeu. Sabe por que eu não gosto de alho? Porque depois que eu como alho, alguma coisa que tem alho, ele fica aqui na minha boca por horas. Alguém sabe o que eu estou dizendo ou não? Ele fica aqui na minha boca assim por horas, aquele alho. Você come e dorme, né? Aquilo fica aqui, gente. Você nem precisa falar que você mentiu para mim que tinha alho, porque eu vou saber que tem, porque ele vai ficar aqui na minha boca um tempão. A palavra de Deus na minha vida é como um alho. Ela fica em mim durante um tempão.
Não é uma gelatina que come e depois nem lembra o que comi. A pessoa sai do culto, que culto maravilhoso. O que foi falado? Não sei, mas foi bom pra caramba. Não, foi alho, está até agora aqui na minha boca. Até agora, falando comigo. Vamos lá, vamos falar sobre telhado, coisa importante. A nossa casa tem telhado. E quem ainda não tem filho, olha só, a sua casa vai começar com telhado. Em nome de Jesus. Aquilo que nós erramos, você não vai errar. Vamos lá. Telhado, preste atenção na palavra aí. É todo, não é tudo. É todo aquele que tem um posicionamento em Deus. Sem um posicionamento em Deus, não há telhado, não há cobertura. Existe casa, mas ela não está debaixo de um telhado. É quem tem um posicionamento em Deus. Não existe cobertura, amparo de um telhado, se não tem alguém dentro daquela casa lá, decidida, por favor, recebe essa palavra, levando Deus a sério. Se naquela casa tem uma pessoa lá, eu vou falar aqui, tem uma pessoa lá, que leva Deus a sério, que tem um posicionamento firme em Deus, que não nega Cristo na sua vida, que confessou com a sua boca, Jesus Cristo é Senhor da minha vida, tem telhado nessa casa. Atos 16, 31, eu estou debaixo dessa palavra. Eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, você e as pessoas da sua casa. Tem alguém aqui que crê dessa forma? Sua casa tem telhado. Pastor, não tem telhado. E nós vamos hoje consertar e não vai ter goteira. E a casa não vai cair. Tem um homem de Deus dentro daquela casa lá. Tem uma mulher de Deus dentro daquela casa lá. Tem uma criança lá que leva Deus a sério. Tem telhado nessa casa, em nome de Jesus Cristo. Eu creio assim, irmãos. Eu creio nos olhos de Deus sobre essa casa, porque tem um intercessor lá. Tem alguém lá que confessou Jesus Cristo como Senhor. Pastor, mas tem até macumbeiro. Meu irmão, Deus está olhando sobre aquela casa. Se prepara. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e toda a tua casa. Está sendo quebrada maldição dentro da sua casa, porque tem um homem de Deus, uma mulher de Deus lá. Pastor, mas meu marido, pastor, tem uma pessoa lá que leva Deus a sério. Tem uma pessoa lá que confessa Jesus Cristo. Tem uma pessoa lá que sabe o poder do nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa lá que sabe repreender Satanás em nome de Jesus. Tem uma pessoa lá que o nome dela está escrito no livro da vida. Tem uma pessoa lá que o céu conhece ela. Tem telhado nessa casa. Tem telhado nessa casa. Se prepara. Em nome de Jesus. Essa cobertura passa por um posicionamento. Irmãos, o que está errado na nossa vida é que nós não temos tido um posicionamento. Então toda casa cai. Aqui assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não cai. Ele falou a família inteira, não. Um homem que está levando Deus a sério. Todos bebem, todos fumam, todos se prostituem, todos fazem errado, todos, mas tem um lá. Tem um lá. Os olhos de Deus estão sobre ele. Tem um telhado nessa casa, louvado seja Deus, aleluia. Telhado é todo aquele que tem um posicionamento em Deus. Eu não nego Deus na minha vida. 1 Coríntios 7. A mulher pode estar sozinha, pastor, meu marido é incrédulo, pastor. Mas se você tem um posicionamento muito firme em Deus, sua casa tem um telhado. Marido, às vezes, pastor, minha mulher já foi muito, mas ela virou a cabeça. Mas eu continuo firme com Cristo. Tem um telhado nessa casa.
1 Coríntios 7,14, porque o marido incrédulo é santificado por meio e a esposa incrédula é santificada por meio do contrário. Os filhos seriam impuros, mas agora são santos. Tem um telhado nessa casa aí. Você pode ser um jovem, pastor. Meus pais são ateus. Meus pais, pastor, não pode falar em Deus dentro da minha casa. Mas se você tem um posicionamento firme em Deus, você está na brecha por toda a tua casa. Tem um telhado ali, parece frágil, parece um telhado pequenininho, mas para Deus é o suficiente para cobrir toda uma casa. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Um dia seus pais vão dar testemunho assim: só meu filho era do Senhor. Nós até tirávamos sarro dele dentro de casa, lavar o crente. Mas hoje toda a nossa família segue a Jesus Cristo por causa da fidelidade dele a Deus. Tem um telhado essa casa. Vamos lá. Telhado da nossa casa. Segunda coisa, telhado tem que cobrir alguma coisa, senão não é telhado, é outra coisa. Telhado tem que cobrir alguma coisa. Se não está cobrindo, não é telhado, é outra coisa. Você pode ser pai, você pode ser mãe, você pode ter autoridade, mas se os seus filhos não estão cobertos, não é telhado. E aqui agora eu estou falando, quantos aqui têm orado pelos seus filhos? Tem muito pai, mas pouca cobertura. Em Zacarias 3,10 diz assim: naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para assentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Se você cobre, você é um telhado. Se você não cobre, você não é telhado. Irmãos, isso é muito importante. Telhado tem que cobrir. Mulheres, olhem para mim. Fala um homem agora. Quem está falando é um homem para você. Homem erra. E o que livra um homem de erros é a cobertura de uma mulher sábia, de uma mulher santa, de uma mulher intercessora, de uma mulher que vê o marido saindo pela porta de casa e ela já começa a orar: livra o meu marido, trabalha o caráter do meu marido. Senhor, manda um anjo junto com o meu marido. Olhe para mim, mesmo querendo fazer coisa errada, quem acredita nisso, não vai conseguir. Não consegue. Porque tem uma mulher orando por ele. Quantos acreditam aqui que os pais, o clamor dos pais provoca livramento nos filhos? Livramento, irmãos, de acidente, livramento de coisas, livramento, irmão, de agressão, livramento de vergonha. É o filho pegar a mochilinha lá, descer do carro, ele sai. Aí o pai, cobre agora a vida do meu filho. Minha mão não toca ele, mas a tua mão toca ele. Torna proibido e ilegal agora qualquer palavra contra a alma dele. Torna agora proibido e ilegal de tocarem a vida dele, Senhor, não pode. É a herança preciosa do Senhor. O Senhor me deu, filho. Filho é meu, o Senhor me deu, Senhor. Guarda agora, minha filha. Guarda agora.
cabeça dela está lá, nem está pensando nisso, mas tem a cobertura de um pai. Ah, eu creio nisso para pregar isso para você. Eu creio nisso. Você não me conhece. Se eu pudesse, eu ficaria atrás dos meus filhos assim, ó. Não tenho vergonha de falar, eu ficaria, mas não posso. Mas eu sei que quando eu abro a minha boca, o céu ouve. Então eu falo, guarda agora, Senhor. Guarda agora, Senhor. Guarda agora, Senhor. E a cabeça deles, às vezes, não tem nada, irmão. Não tem um texto da Bíblia lá, porque saíram, não leram e tal. Mas eu li por ele. Mas eu orei por ele. Mas eu falei com Deus por ele. À noite eu pergunto, você falou com Deus? Não, mas vou falar. Então, mas eu falei com você antes de você sair de casa. Vamos lá. Eu acredito que foi isso que Jesus falou com Pedro. Tu me amas? Falou, Senhor, eu amo. Apacenta. Esse apacenta, eu entendo que ele falou assim, você tem que cobrir alguém, cara. Não adianta, você quer ser pido, você anda comigo, cobre alguém. Tu me amas mesmo? Seja telhado na vida de alguém. Irmão, você está vendo uma pessoa fraca na fé, está vendo uma pessoa meio com problema, está vendo uma pessoa meio chorona aí, está vendo uma pessoa meio, começa a cobrir a vida dela em oração, olha para ela, estende a mão, já vai orando por ela, é por ela, cobre a vida dela, intercede por ela. Ela tem que ter telhado, se ela não tem telhado, ela cai. Não ouviu um amém? A igreja tem que orar pelos jovens da igreja. Temos que orar por nossas meninas, temos que orar aqueles que vão casar, porque vão casar. Igreja, irmãos, não é depósito de mulher solteira, de menino solteiro, não é. É tudo abençoado em nome de Jesus. É lugar que planos de Deus se cumprirá. Eu sei que você não acredita nisso, mas eu acredito, sou pastor da igreja, eu acredito nisso. Há planos de Deus estabelecidos sobre este lugar. E não podem ser frustrados os planos de Deus. Pastor, onde é que está esse menino? Um dia vai entrar, vai incrédulo. Um dia vai entrar, vai sentar do seu lado, e eu aqui na frente, sem saber nada, eu vou falar assim, vira para quem está do seu lado. Quem vai estar lá? O enviado de Deus. O zóio vai virar. Se não virar, não pega. Não pega que é ruim. O zóio tem que virar. Aí você vai primeiro louvar o Senhor. Eu falei, esse mesmo, Senhor. Aleluia. O pastor é um profeta. Só vê que o pastor é profeta nessa hora. Vamos seguir aqui, vamos lá. Telhado. Telhado tem que suportar. Telhado que não suporta. Essa parte aqui, gente, eu fiquei muito preocupado porque as pessoas constroem casas, mas o telhado é muito fraco. Constroem telhados que não suportam. Ela construiu uma casa, pensa bem, olha, ela construiu uma casa. Porque quando você constrói casa, o que você pensa? Eu quero meu quarto grande. Eu quero minha cozinha. Minha não. Quero uma cozinha grande. Quero um banheiro. Depois, você cobre. Você fez toda a casa do seu jeito. Que você quis. Você comprou a casa, você olhou o quê? O telhado ou os cômodos da casa? Quem foi comprar a casa e subiu no telhado? Você nem viu o que era feito, depois que você viu o que era feito o telhado. Tem gente assim. Tem gente que casa. Depois descobre que o telhado desse casamento é fraco. Não suporta. Não suporta chuva forte.
Sabe aquele retiro que você vai assim, que onde é que você vai dormir ali? Aí você vai lá, põe o colchão, sua mala, tudo, à noite chove. Exatamente onde você pôs o colchão. Molha tudo. Tem muita casa vivendo isso. Não aguenta o vento forte. Quem já esteve numa casa aí? Dá um sinal, mas quem esteve numa casa que ventou forte, você achou que ia sair voando? Tem muita casa assim, que se o vento for muito forte, ninguém fica. A casa cai. Telhado tem que suportar. Por isso que o texto é Mateus 7, 24 a 25. Mateus 7, 24 a 25. Quem ouve, olha, o telhado tem que ser forte. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva. Você está ouvindo isso? A chuva cai. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Mas preste atenção, irmãos, é um telhado que suporta. Não cai, irmãos. Não cai. É alguém que tem um posicionamento tão firme em Deus, é alguém que tem buscado tanto o Senhor, é alguém que é tão fiel ao Senhor. É um telhado, irmãos, que pode cair chuvas torrenciais, pode bater um vento, essa casa não cai. Olha, irmãos, quantas pessoas estão aqui me ouvindo agora? Até a igreja que frequentava caiu, até o líder lá caiu, mas a sua casa continua de pé. Quem te batizou não está mais na igreja, mas você continua firme, forte, fiel, porque é um telhado que suporta tudo que vem. Não cai, irmãos, desce os rios, faz. É uma casa que está na palavra de Deus, irmãos. Não tá seguindo um homem, não. Um homem que se ele cair, você... Não, eu estou seguindo é Cristo. Eu tenho a palavra que me sustenta. Se o pastor lá não orar, está meio fraquinho lá, está meio esquisito, eu continuo queimando. O Espírito Santo está na minha vida. A igreja está meio, sei lá, esquisita a igreja, mas eu continuo queimando. O meu telhado é forte, suporta. Pastor, meu marido está meio... Mas eu continuo firme. Você é uma estaca na sua casa, você não deixa cair. Aleluia. Por isso nós temos trabalhado aqui o coração dos homens, nós homens não vamos deixar nossa casa cair. Se o histórico era, pastor, olha, pode ver, as mulheres eram firmes. Não, nós vamos estar firmes também, os homens. É homem sacerdote, é homem que tem Deus também, não é? As mulheres têm grupo de oração das mulheres. Não, os homens também oram. Telhado forte. É o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Não cai. Quantos querem isso para a sua vida? É essa casa que nós temos que construir, irmãos. Por favor, olhe para mim. Nós temos que construir, temos que trabalhar isso. Essa série, ela não pode acabar. Você tem que continuar lendo livro, estudando. Pastor, eu quero ser isso. Eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher aí. Eu quero ser esse jovem, pastor, que meus pais não seguem a Cristo, mas eu quero ganhar minha casa para Cristo. Continua firme. Você é um telhado sobre a sua casa. Deus já está fazendo a obra. Vamos terminar. Como ser um telhado? E eu termino. Nós só falamos dos muros, já falamos das paredes. Hoje é o telhado da nossa casa. Telhado é todo aquele que tem um posicionamento em Deus. Irmãos, isso é muito sério.
Minha mãe, depois que eu já nascido eu já estava aí já com 5 anos mais ou menos de idade, eu não lembro exatamente. Minha mãe conheceu um homem. Aliás, nem foi ela que conheceu. Tinha um pessoal que gostava muito da minha mãe, né? Famílias que gostavam muito da minha mãe, e queria achar um homem para minha mãe não ficar sozinha na vida. E, nossa, assim, eles queriam muito. Délia, nós vamos achar um homem para você que cuide de você. E um dia apresentaram minha mãe para um homem, José Bento Pereira Filho. Um homem simples, trabalhador, serviço auxiliar na Galvão e Barbosa. Alguém aqui lembra? Alguém lembra que é Galvão e Barbosa, quem gosta de comentar, né? Ele fazia o café lá na Galvão e Barbosa. Ganhava salário mínimo. Nossa casa era uma casa, meu Deus do céu, pensa numa casa simples, mas muito simples, muito simples. Nós chegamos nessa casa, minha mãe casou com esse homem, e esse homem, ele era dizimista fiel na igreja metodista de Guaratinguetá. Eu não sabia nada disso, nem sabia o que era isso. Eu sabia dos trapalhões que passavam domingo, 7 horas da noite. E tinha um envelope marrom de dízimo da metodista, que você ia colocando X nos meses e colocava o valor. E ele, o Zé Bento, pegava o dízimo dele lá do salário mínimo, colocava no envelope. Quando ele pegava o envelope, minha mãe já começava a xingar ele, tudo quanto é nome. Mas xingava, eu ouvia aquilo. Nós não temos que comer dentro de casa e você vai levar dinheiro para o pastor. Hoje eu sou o pastor. Que coisa. Que coisa. Nossos filhos que em casa aqui, o filho não tem o que comer aqui, a gente está comendo. Gente, quem comeu mortadela frita? Mas quem comeu 31 dias do mês de março? Não é uma vez não que você fala, pastor, que delícia, mas pensa em comer isso, gente. Assim, entendeu? Eu esqueci o nome do supermercado que tinha ali na Vila Paraíba. Eu estou com o nome Dia, mas não é Dia. Tinha um supermercado que dava pão de graça. De vez em quando dava pão de graça. Você ia lá buscar o pão. Eu saía aqui, perto do cemitério, aqui, andando a pé até lá para buscar pão, que dava pão de graça, gente. Porque quando não era de graça, ia lá na venda, comprar um pão. E o cara não perguntava, você quer que embrulhe? Eu vinha com o pão na mão, um pão. E a minha mãe xingava. Ele era baixinho, bem baixinho. Ele saía acuado, quieto, um homem calado. Calado. E eu chorando, porque eu queria assistir os Trapalhões. E a minha mãe xingando ele. Então era ele, minha mãe e eu atrás chorando, que eu queria assistir os Trapalhões. E a minha mãe xingando ele. Você vai levar mesmo? E ele quieto. Esse homem salvou a nossa vida. Porque aí minha mãe depois teve um encontro com Deus. Ele ensinou minha mãe a ser dizimista. Minha mãe começou a costurar e lavar roupa para fora. E ele falava, Délia, você recebeu, você anota aqui, vai anotando aqui. Aí via minha mãe lá, mal sabia escrever direito, escrevia o valor, assim. Ele ensinava ela, escreve aí, Délia, 10%. Aí escrevia, no final do mês juntava tudo. Minha mãe colocava no envelope. Ele era o telhado da nossa casa. Era ele, um homem. Hoje, se ele estivesse vivo, estaria sentado aqui. Para ver o menino que chegou na casa dele com 5 anos de idade. Porque ele foi fiel a Deus. Mesmo debaixo de xingamento, que minha mãe falava horrores para ele. Ele não negou aquilo que ele acreditava em Deus.
como ser um telhado. Eu vou terminar, duas coisas que eu quero falar. O homem da casa. O homem da casa. Seja um pai, para ter telhado, né? Eu quero ser um telhado, ok. Seja um pai preocupado em revelar Deus dentro da sua casa. Eu sei que acho que você não entendeu o que eu quis dizer. A ideia mais próxima é você. É você. Mais próximo que eu. Seja esse pai que revela Deus. Agora imagina um pai que abusa da filha. Como é que essa menina, esse filho, um dia vai ver Deus como pai? Como é que alguém vai falar assim, Deus pai? Ela foge. Ela foge. Só apanhou do pai, só. Nunca teve o peito do pai. Nunca teve o cheiro do pai, o carinho do pai. Ela chora, sofre. Nunca. O próprio Deus pôde se apresentar dizendo, eu sou o Deus do teu pai Abraão. Quando ele falou isso, Isaac falou, então eu quero o Senhor para a minha vida. Se o Senhor é o Deus do meu pai, eu quero o Senhor para a minha vida. Então Deus pôde falar, eu sou o Deus do teu pai Isaac. Jacó, quando ouviu, falou, se o Senhor é o Deus do meu pai Isaac, eu quero. E Deus pode dizer, eu sou o Deus de Jacó. Para uma nação inteira ouvir. Falou, então se o Senhor é o Deus de Abraão, se o Senhor é o Deus de Isaac, se o Senhor é o Deus de Jacó, tu és o meu Deus. A ausência de um homem que revele Deus, de um pai que revele Deus, provoca religião no coração. Por isso que quem não tem essa figura do pai, como um homem que revela Deus, Deus para ele é o Todo-Poderoso, o incrível. Foi isso que Jesus encontrou quando chegou aqui. Os homens iam para a praça e rezavam assim, ó Deus Todo-Poderoso, magnífico. Jesus falou, não faz assim. Meu pai não gosta disso. Vocês orarão assim. Difícil para quem não teve a figura. Pai? Quem chama Deus de pai? Quem compreende o que é amor, carinho, cuidado. Quem compreende isso, a pequena ideia de que eu tenho do que Deus faz é o meu pai. É cuidadoso, é zeloso, ele me dá segurança, é um pai amoroso, é um pai sério, mas está sempre comigo, não me abandona, não me abandona. Quando eu erro, me corrijo, mas está comigo. Meu pai. Puxa vida, está faltando muito isso na nossa vida. Está faltando. Você pensa que eu posso ser pastor do meu filho e não ser pai dele? Eu quero ser pai, não quero ser pai. Eu quero ser pai, para que ele tenha Deus como pai. Eu posso defender uma ideia tal de é assim que vai ser aqui. E meu filho falando, tá bom, vai ser, mas
Não me venha falar de Deus, porque se Deus for igual a você, eu não quero. Eu quero um Deus que me enxergue, que me compreenda, que me ajude, que esteja do meu lado. Pai, quer ser um telhado? Revele Deus no coração dos seus filhos. Que os seus filhos queiram Deus. Por isso que nós, irmãos, temos que dobrar joelho, e os nossos filhos têm que ver isso, ver. Meu pai estava orando. Olha, meu pai estava na igreja comigo, ele não estava em bar não. Meu pai não é homem de bar, meu pai é homem de igreja. Meu pai é um homem de altar. E é ele que me aponta a Deus. Eu olho para ele e falo assim, ó Deus. Vamos lá, terminar? Mulher, a mulher da casa, telhado. Seja uma mãe, seja uma mulher. Aleluia, recebe isso aqui, ó, por favor. Que revele o Espírito Santo na sua casa. Por quê? O Espírito Santo é um consolador. Uma mulher que tem esse espírito consolador para os seus filhos. Uma ajudadora. Uma mulher que ensinará todas as coisas aos seus filhos. Que fará lembrar todas as coisas aos seus filhos. Recebe essa palavra agora. Não é uma mulher que vai só andar do lado, mas vai estar dentro do coração dos seus filhos. Vamos lá, sem pensar duas vezes. Quantos aqui tem sua mãe dentro do seu coração? Fácil, pastor. Minha mãe está aqui, ó. É o Espírito Santo. Seja esse telhado que revele o Espírito Santo dentro da sua casa. Você, presença sua, é a presença do Espírito Santo ali dentro, tão forte, de uma ajudadora, de uma consoladora, de um abrigo, de uma palavra sábia, de alguém ali que, uau, eu quero estar perto, porque quando eu estou perto dessa mulher, eu sinto isso, né? E eu quero terminar lendo esse texto, Provérbios 31, versículo 10, 11, 28 e 29. A conselheira, aquela voz que todos na casa querem ouvir. A mãe, a mulher dentro de casa. Vocês entendem, gente, como a gente erra? Nós erramos feio. Que nós somos aquela voz que ninguém aguenta ouvir mais. E Deus faz assim, eu vou voltar o seu coração para o seu filho. Aprenda a ser uma mãe, aprenda a ser um pai. Porque eu vou voltar o coração seu para os seus filhos. Você vai errar de novo. Ou você vai cuidar deles. Porque a hora que eu voltar o seu coração para eles, eu vou voltar o deles para você. E ele vai ouvir você. Ele vai querer você. Mas ele vai querer o seu peito, seu cheiro. Não é sua acusação. A primeira coisa que Deus fez comigo foi me socorrer. Não foi dizer que eu estava errado, porque eu estava me afogando. Não dava tempo. Então ele morreu na cruz para me salvar. Depois discute o que foi feito. Eu entrei na igreja, minha vida tinha acabado, e a pessoa falou: Jesus te ama, entrega a sua vida a Ele. Ele não perguntou o que eu fiz, não quis discutir os meus erros. Ele queria que eu viesse a Ele. Vinde a mim. E eu fui. Se ele perguntasse: o que foi que você fez? Eu nem sabia o que eu tinha feito. Minha vida estava uma bagunça. Eu não sei o que eu fiz. Eu estou todo errado. Eu já nasci errado. Eu estou errado. Minha vida está...
Mas primeiro Ele me abraçou, primeiro Ele me amou, primeiro Ele me perdoou de coisas que eu nem sabia que eu tinha feito. Fui descobrir depois que eu nasci errado. Ele me perdoou, me amou com amor eterno. Pai, tem que ser assim. Nós temos que aprender a ser assim. Primeiro dá o peito, depois a gente corrige, depois a gente vê o que está errado. Porque nós somos telhado. Os nossos filhos vão correr para onde? Vão correr para a nossa casa. Certos ou errados, eles vão correr para a nossa casa. Nossa casa tem telhado. Provérbios 31, 10 e 11, 28 e 29. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Acabei de falar de você. Acabei de falar de você. Você é essa pessoa. Você é esse telhado. É você. Nós vamos ser telhados para a nossa casa. Uma igreja de telhados. Tu me amas? Seja um telhado na vida dos outros. Fica de pé.